Hoje pessoal, meu nome é André Moceto, estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui com um vídeo um pouco diferente do normal. Quer dizer, também que o que eu normalmente posto, eu acho que não é exatamente um vídeo que seja muito parecido com o outro, indiferente. O tema de hoje é muito especial. Política. Yay! Porquê política? Na altura que eu estou a gravar este vídeo, mais ou menos daqui a uma semana, vai haver eleições em Portugal. Quando o vídeo for ao ar, provavelmente deve estar aqui a faltar 2 dias para haver eleições em Portugal. E é um grande problema que assombra a juventude portuguesa, que muitos deles não fazem a mínima ideia em quem é que vão votar. Eu sou um dos casos, mas eu também não vou precisar de votar. Eu ainda não posso ir votar, eu ainda tenho uma carinha de bebê, mas eu tenho muitos amigos meus que não têm qualquer ideia de o que é que este partido faz, o que é que aquele partido faz. E em vez de eu deixar-los como preguiçosos que eles são, só fazerem a pesquisa pelas suas próprias mãozinhas, e eu também podia fazer as pesquisas pelas minhas próprias mãozinhas para saber o que é que o partido tal faz. Em vez disso eu decidi fazer algo que dá bem mais trabalho, requer muito mais tempo, mas pelo menos para mim, para os outros é muito mais fácil. Eu sou um grande amigo. E hoje estamos aqui para um vídeo onde basicamente eu vou-vos apresentar, quer dizer, eu não vou, vai ser pessoas que eu convidei aqui, vamos apresentar os partidos que há atualmente na Assembleia da República. Não vou ir com todos, porque se eu fosse chegar a arranjar alguém do ERGT, ou alguém do RIR, ou alguém do VOLT, ou alguém da ADN, o vídeo ia ficar com 20 horas e eu ia demorar muito mais tempo a editar. Para além do facto, eu acho que é muito difícil achar alguém que realmente pertence a esses partidos, mas os partidos aqui que não forem apresentados, às vezes já pesquisem sobre eles. Aqui a informação que também aqui eu vou mostrar também não é a mais concreta de sempre. Eu simplesmente fui a pessoas que eram militantes dos partidos, que pertenciam aos partidos, perguntei-lhes o que é que o vosso partido faz e tal. É uma visão completamente parcial de cada partido, mas eu acho que isso é uma maneira boa, assim não está a ser, nem está a ser brainwashed pelo um partido em específico. E depois eles também, os próprios partidos, dão visões dos outros partidos. Ou seja, quando eu perguntar ao gajo do PS o que é que ele acha do Chega, ele pode-me dizer se gosta ou não do Chega, ou o que é que ele acha que o Chega faz bem ou não. Isto é um exemplo. E é isso. É isso a ideia do vídeo. Espero que gostem. Com João Vinagre, partido é que representas? Partido Socialista. Tens alguma ideia de seguir um futuro na política? Talvez. Resumidamente, diz-me o que é o PS, o que é que quais é que são as ideias, essas coisas. Defende os valores do socialismo democrático ou social-democracia e basicamente dá ênfase àqueles que são os valores de esquerda atualmente. A justiça social, a igualdade, a defesa das minorias e das causas étnicas. A nível concreto, as principais medidas no nosso programa para esta campanha são o IVA zero no cabaz alimentar, o IVA a 6% para a eletricidade e também tabelar o preço do gás de botija. Temos posições claras sobre segurança e imigração e também defendemos um pacto com o segundo maior partido, o partido que está no governo, PSD, sobre as reformas que são precisas na justiça. Estamos aqui com Pedro Roberto Jorge. que partido é que o senhor representa? Presidente da Iniciativa Liberal, pertence ao grupo de coordenação local do núcleo territorial da Iniciativa Liberal. Quer seguir algum futuro na política? Creio que sim, não defendo seguir o futuro como jovem, ou seja, numa idade prematura, mas pretendo seguir na política quando atingir certa idade, sim. Resumidamente, explique-me o que é que a Iniciativa Liberal defende, o que é que ela quer fazer, essas coisas. A Iniciativa Liberal, como o próprio nome o diz, defende uma política liberal. E, portanto, temos no nosso princípio principal, em qualquer dos pilares que sustentam o país, a liberdade. Isto é, maioritariamente, na economia, que é aquilo que identifica mais a nossa ideologia. Isto, no fundo, resume-se na redução da burocracia portuguesa, na redução de toda a burocracia que está associada a todos os processos que fazem o país funcionar, e na liberalização do mercado, portanto, redução dos impostos, mais liberdade por parte das empresas, mais liberdade por parte dos indivíduos, mais liberdade por parte das instituições públicas e, portanto, criar uma economia que englobe mais os cidadãos e não tanto o Estado, que é muito importante.
E com? Gonçalo Fernandes Alves, Que partido é que representas? Bloco de Esquerda. Tens alguma ideia de seguir um futuro na política? Por agora é uma ideia, mas ainda não tenho totalmente certeza. Resumidamente, explica-me o que é o Bloco de Esquerda, o que é que ele defende, essas coisas. Defende principalmente a luta de minorias, a luta dos trabalhadores e a reivindicação de direitos em todas essas minorias e todas essas lutas. Para estas eleições apresenta propostas tanto a nível habitacional como de social, apresentando o grande foco da habitação, que é a nossa grande crise atualmente, com a solução do teto às rendas, que consiste em uma casa ser avaliada e, consoante essa avaliação, ter um preço máximo que pode ser exercido para a renda. Já elegeu várias propostas, principalmente a nível das lutas feministas, dando bastantes direitos às mulheres, principalmente os apoios às grávidas. Defende os impostos para as pessoas mais ricas, para conseguir constituir uma sociedade cada vez mais justa. Defende a abstenção de propinas, defende uniformemente, e há muitos anos, a imigração, que são bem-vindos, que devem ser acolhidos como parte integrante do país, até porque, consoante estudos, são completamente necessários para a sociedade portuguesa conseguir sobreviver, e acho que é um bocado isso que posso dizer. Estamos aqui com... João Paixão. Que partido é que representas? Sou membro do LIVRE através do Núcleo Territorial de Aveiro e sou candidato às legislativas de 18 de maio. Qual a tua maior ambição na política? Como ambição futura, eu gostava de estar presente também na Assembleia Municipal de Aveiro, porque eu gostava de também poder contribuir para o município de Aveiro. Resumidamente, explica-me o que é o LIVRE, o que é que ele defende, essas coisas. O LIVRE é um partido de esquerda, é um partido ecologista, progressista e europeísta. As nossas políticas não deixam ninguém para trás, independentemente da sua condição socioeconómica, étnica e outras. E isso também reflete-se diretamente nas nossas políticas, porque recusamos a mercantilizar a saúde ou a educação ao estar a colocar um preço nas mesmas. Assumimos como ecologistas porque não deixamos também para trás os ecossistemas existentes, estejam eles dentro das fronteiras portuguesas ou fora. Acreditamos que as ideologias e as ambições políticas têm limites na natureza. Ou seja, defendemos a responsabilidade de cuidar da mesma, através de políticas que promovam a sustentabilidade, o respeito pela natureza, a razoabilidade na utilização de recursos e o prolongamento do bem-estar natural para as próximas gerações. Somos também progressistas porque fazemos diferentes, não nos conformamos e porque procuramos todos os dias melhorar a nossa comunidade, seja ela numa escala macro, como a Europa, ou micro, como o nosso bairro. Afonso Varo, Que partido é que representas? Dessa Democrática. Tens alguma ideia de seguir um futuro na política? Não necessariamente, se um dia achar que sim, sigo, mas não tenho plano nenhum atual. Resumidamente, explica-me o que é a Aliança Democrática, o que é que ela defende. A Aliança Democrática não é um partido em si só, mas é uma coligação entre dois, o PSD e o CDS. O PSD é um partido de centro-direita, quer dizer que é um partido tradicional, mas continua a ser um pouco progressista. O CDS não é um partido de direita conservadora, o que quer dizer que resiste muito à mudança, e essa ligação entre os dois é bastante benéfica para a democracia portuguesa, pois adapta-se à conjuntura atual do mundo, da sociedade, mas mantendo a estabilidade política em Portugal. A Aliança Democrática defende muito o Estado Social, mas de uma forma controlada. O que é que isto quer dizer? Todos nós, quer sejam os mais necessitados, quer sejam com os mais habilitados, não é? Têm acesso a serviços básicos, como a educação e a saúde, com qualidade, o que não tem sido mantido em Portugal nos últimos anos. O objetivo da Aliança Democrática nunca será privatizar nenhum desses serviços, mas sim torná-los, aumentar a sua qualidade, quer seja para aumentar os seus orçamentos, atrair mais investimento, quer seja privado também, com parcerias público-privadas, melhorando a gestão pública em geral. Também defende muito o setor privado com as empresas, pois acredita que o grande motor da economia, não só em Portugal, mas em todo o mundo, são as empresas, aliviando impostos em Portugal para as empresas, também para as pessoas em geral, fortalecendo a economia portuguesa. Estamos aqui com... Pedro Galveias. Que partido é que representas? Represento o Partido Chega. Tens alguma ideia de seguir um futuro na política?
Nunca se sabe, mas atualmente represento o 10º lugar na lista do Chega pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Resumidamente, explica-me o que é o Chega, o que ele defende, essas coisas. Uma das principais bandeiras que o Chega sempre defendeu foi o combate à corrupção. Pretendemos criar o crime de enriquecimento ilícito para titulares de cargos políticos. Queremos aumentar as penas e os prazos de prescrição de alguns crimes, como o tráfico de influência e a corrupção, e também queremos impedir titulares de cargos políticos de celebrarem negócios com familiares. Para além disso, queremos combater a imigração ilegal e regular a imigração no geral, através da reversão imediata da extinção dos serviços estrangeiros e fronteiras. Queremos deportar cidadãos estrangeiros que cometam crimes graves em Portugal e queremos definir quotas para a imigração assentes das necessidades do mercado de trabalho. Para além disso, queremos melhorar o serviço público da saúde, seja através do fim do turismo da saúde, do direcionamento dos utentes para o serviço privado e social, quando o serviço público não souber responder, e recuperar as parcerias público-privadas nos hospitais. Queremos também mais segurança, ajudar os polícias, seja através da expansão da rede de câmaras de vigilância, equiparar o suplemento de risco para as forças de segurança, que atualmente ganham uma miséria, e também queremos abrir esquadras nas áreas de maior carência e risco, para colmatar as necessidades desses locais. Queremos acabar primeiro com a ocupação ilegal de casas. Para além disso, queremos uma linha de crédito para a construção de habitação própria e isentar do IMT e do imposto de selo os jovens até aos 40 anos na compra da sua primeira habitação, até aos 400.000 euros. Agora que já sabem o que é que a maioria dos partidos fazem, menos aqueles que não me responderam, mas estão interessados nesses, pesquisem. Vamos aqui para uma parte que vai ser muito menos editada do que o resto do vídeo, porque eu fui meio burrinho e eu decidi fazer este vídeo numa semana em que eu tinha 2 testes e um trabalho de português para entregar, então não tive muito tempo. Esta parte aqui vai ser, acho que é bastante importante para a maioria das pessoas que estão aqui a assistir, que são jovens, a não ser as minhas 2 avózinhas, lá avó, que vai ser a pergunta: porquê que eu, como jovem, deveria votar no teu partido? Penso que o Partido Socialista, sendo até um pouco crítico, tem-se afastado do eleitorado jovem, mas se fores um jovem e se te identificas com os valores da esquerda, deves votar no Partido Socialista, porque especialmente nestas eleições é o partido que trará uma mudança segura e que trará confiança, ao contrário do Executivo, que agora está prestes a cessar funções, que se mostrou claramente impreparado. E as outras forças de esquerda têm-se fragmentado, e isso leva a que só o PS seja a força mais coesa e mais capaz de liderar Portugal para uma mudança e continuar até algum do trabalho que estava a ser feito ao longo dos últimos 8 anos. A estabilidade política hoje em dia é cada vez mais importante e a Aliança Democrática, para mim, a sua grande vantagem é que em toda a sua campanha, em geral desde o PSD e CDS, não faz grandes promessas que sejam revolucionárias e que depois nunca sejam cumpridas. É sempre com o intuito de manter, mas melhorar. E essa estabilidade é extremamente importante. Vivemos num mundo altamente volátil, passamos do 8 ao 80 todos os dias, e a estabilidade é necessária e a Aliança Democrática é a resposta a isso. Devias votar porque é um partido que transforma todas as lutas que ouvimos falar em lutas de rua, como por exemplo em Aveiro estivemos presentes no dia 5 de maio na luta pelo trabalhador, no dia de 25 de Abril fomos um dos grandes partidos a dizer que deve ser celebrado, que deve ser relembrado, e é um bocado isso de defender minorias e ter essa percepção de que as lutas são feitas na rua e não só ditas. Para um jovem, votar no Chega é a única opção hoje em dia. 30% dos jovens nascidos em Portugal estão atualmente a viver fora do país por causa dos sucessivos governos PS e PSD. Qual é a opção para os jovens? Votar na AD e também na sua muleta, a Iniciativa Liberal, ou votar no PS e nas suas muletas à esquerda, da Geringonça? A única opção para um jovem é mesmo votar na mudança real, a única mudança que consegue competir com o PS e com a AD, e essa mudança é o Chega. Um jovem deveria votar no LIVRE porque o nosso programa responde às necessidades e preocupações dos jovens. A habitação é uma delas. O LIVRE tem várias propostas. Uma delas é o programa Ajuda de Casa, por exemplo, em que o Estado financia até 30% da compra da habitação por parte do jovem através de um empréstimo de capital próprio.
mas também garantimos habitação para os estudantes que queiram ingressar no ensino superior. Também a saúde mental e o bem-estar são temas muito importantes para o LIVRE e que também são importantes para os jovens, porque infelizmente Portugal é o país da OCDE com maior consumo de ansiolíticos, o que significa que temos que olhar para as políticas de saúde mental, e nomeadamente saúde mental focada nos jovens, e inovar. Para isso, o LIVRE não só defende maior contratação de psicólogos escolares nas escolas públicas, assim como o reforço de enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica que estão a exercer funções no âmbito da saúde escolar. Defendemos também o reforço dos serviços de saúde mental e bem-estar dentro das instituições de ensino, nomeadamente as instituições de ensino superior, quer para os alunos, como também para os restantes trabalhadores. Às vezes também existem investigadores dentro das universidades que também são jovens e também precisam de atenção em termos de saúde mental. E, por fim, em relação à saúde mental, também o alargamento do cheque psicólogo é também bastante importante para garantir mesmo para os jovens. Portugal precisa de uma mão liberal. Não é solução para todo o futuro e não é solução a longo prazo de tempo. Portugal agora não pode ser liberal o resto da sua vida, claro que não. Mas neste momento precisamos de uma mão liberal. Precisamos de reduzir os impostos, precisamos tirar esta burocracia e precisamos de garantir, fazer com que o país finalmente consiga atingir o seu auge de funcionamento. E nós não estamos a permitir isso. E ao contrário do PS ou do PSD, nós defendemos que isso aconteça a todo custo. Agora que já sabem para que devem votar em cada partido, vão aprender porque é que não devem votar em cada partido, já que a cada pessoa que eu entrevistei, eu decidi pedir opiniões sobre os outros partidos que eu também estou aqui a entrevistar, que eu acho que é algo que vai trazer umas opiniões muito positivas das pessoas. Dá-me opiniões que tenhas em relação aos outros partidos. O Bloco de Esquerda é um partido que cada vez mais vive para ser do contra. Acaba por trazer muitos assuntos interessantes, mas debruça-se muito sobre assuntos sociais, muito sobre direitos de certas classes sociais, mas quando quer apresentar medidas diretamente a esse tipo de classes sociais, por exemplo, aos sem-abrigos, tudo o que seja medidas económicas por parte do Bloco de Esquerda e do PCP são muito inconscientes, são muito insignificantes e não são fazíveis de todo. Os tetos na habitação é das coisas mais ridículas que alguma vez se pode ouvir falar na televisão hoje em dia. Mas eles defendem isso a todo custo. Portanto, lá está, um partido que tem a sua importância, tem uma história muito importante, mas não tem capacidade governativa, muito menos capacidade para estar em gestão económica de um país. Acho que não há muito a dizer, não há muito espaço na política para populismo. Ser liberal é provavelmente o partido que mais alinha-se com o PSD e o CDS nem tanto. O CDS é mais conservador, o que significa que literalmente a iniciativa liberal está diametricamente oposta na política, que é um lado mais liberal, quer dizer que é mais poder individual, não geral. São partidos muito parecidos, partilham a mesma visão da economia, mas a Aliança Democrática defende mais o Estado Social, enquanto a Iniciativa Liberal defende muito a privatização de todos os setores. Mas sim, fala-se muito numa coligação que seria bastante benéfica para Portugal. A Iniciativa Liberal acaba por ter algumas ideias que sim, são razoavelmente boas, porém a parte de quererem privatizar os grandes pilares da nossa sociedade não concordo. Tem cativado muito o voto jovem, tem algumas medidas que são muito radicais e o próprio programa é muito radical a nível fiscal, na minha opinião, mas tem outras medidas que acredito que cativem mais os jovens do que a esquerda atualmente, nomeadamente o PS, que é um partido muito conectado com o eleitorado mais idoso. É um partido que não garante que os cidadãos possam viver por si próprios, ou seja, vamos estar sempre dependentes do Estado ao longo de toda a nossa vida e vamos estar sempre a trabalhar para sustentar algo que não nos retribui, que nos deixa em dívida. E acaba por ser um partido que se debruça sobre assuntos muito insignificantes neste momento do país e quando mete a mão em assuntos muito fulcrais é sempre um caos. Tem muitos problemas de gestão. Podemos olhar para a saúde, podemos olhar para as infraestruturas, podemos olhar para a habitação, podemos olhar para as Forças Armadas, etc. O PS é um partido que tem feito grandes lutas, tem estado nestes 50 anos maioritariamente no poder, porém na figura de Pedro Nuno Santos não tem um candidato capacitado para governar o país, que já demonstrou nos vários cargos que já exerceu.
PS é um caso peculiar, porque é um dos partidos fundadores da democracia portuguesa, mas que governou 22 anos e temos visto uma queda brutal de Portugal em tudo, qualidade de vida, qualidade dos serviços públicos. Eu pessoalmente não votaria num só partido, não voto só no partido pelos ideais, voto nas pessoas. Se um dia me aparecesse alguém do PS cujo eu acredito que tenha a capacidade de mudar Portugal e tenha qualidade, votaria completamente no Partido Socialista. Agora, com Pedro Nuno Santos, fui Ministro das Infraestruturas e da Habitação durante 8 anos, durante os governos de António Costa, e que vimos sucessivamente os serviços a piorarem e a ficarem degradados, com a CP cada vez pior, com a habitação com preços cada vez mais fora de controlo, e vamos mesmo dar uma oportunidade a este homem para ser Primeiro-Ministro de um país, quando ele nem sequer conseguiu controlar as suas pastas quando era Ministro das Infraestruturas da Habitação. O PSD tem virado claramente à direita, é algo que eu tenho a lamentar, mas eu tenho boas relações com pessoas que até militam na Juventude Social Democrata, portanto há potencial para futuros entendimentos. A AD vejo por Luís Montenegro que não lhe podemos dar mais tempo de governabilidade, pois o caso dele assemelha-se ao de António Costa, porém com duas atitudes totalmente diferentes. Tivemos a atitude de António Costa, que foi de alguém que realmente se importa com o país, que acabou por sair por sua própria opção, e temos Luís Montenegro com uma luta de infantilidade, decidiu apresentar a moção de confiança, sabendo que seria chumbada e teríamos de ir para eleições novamente. E quanto ao PSD, o PSD, em termos de políticas, aproxima-se um bocadinho da Iniciativa Liberal, poderia estar mais próximo, é óbvio, mas acabamos por ter ali alguns pontos de coexistência. Defendem ainda um papel de Estado muito fundamental, um bocado ao contrário da Iniciativa Liberal, mas é o partido, neste momento, na minha opinião, que tem mais capacidade governativa. A nossa opinião sobre a AD e o PS é simples. Representam o pior da política portuguesa. São a representação da corrupção e do compadrio dos últimos 50 anos e foram eles que levaram Portugal ao estado que está atualmente. O Chega é o único capaz de competir com eles por uma mudança a séria e uma mudança que vai realmente transformar Portugal. A nossa opinião sobre partidos como a AIL, Bloco de Esquerda, CDU, Livre e PAN são simples muletas para que partidos maiores como o PS e o PSD possam avançar com os seus interesses sobre Portugal. E são partidos que estão doidos para a primeira oportunidade de se unirem para continuarem a não servir o país. Um partido que eu considero que tem uma veia antidemocrática muito grande, é um partido unipessoal, defende uma espécie de divisão e não é um partido que se mostra muito construtivo, e esse é claramente o partido que eu mais critico. Para o Chega, acho que não há muito a dizer, não há muito espaço na política para populismo e não há muito a dizer. O Chega tem uma ideologia muito extremista, como é óbvio, e muito nacionalista, e a política deles não é factual, é uma política que vive de factos, é uma política que vive de conceitos e de imaginações, digamos, não, é? Não vive de estatística, não é? Eles vão buscar dados que não existem, e portanto é um partido que tem a sua importância na Assembleia, mas num tamanho muito menor do que tem agora, porque eles acabam por trazer assuntos à Assembleia muito importantes, que são importantes discutir, mas não têm capacidade governativa, não têm qualquer tipo de razão em maior parte das coisas que dizem, e não é um partido que se possa minimamente confiar. O Chega é um partido que para mim causa-me grande revolta ser um partido em crescimento pelas suas misoginias, pela sua luta contra os imigrantes, não querendo saber do bom que eles trazem para o nosso país, mesmo dos direitos feministas, onde muitas das vezes não os defende e tenta disfarçar que os defende, e acredito que seja algo muito populismo, mas pouca realização, e vê-se no programa eleitoral deles com 9 páginas. Muito próximo do PS e não é tão... defende mais integração europeia e vai mais de encontro ao PS em certas questões do que as outras forças como o Bloco e o PCP. Acho que fazia muita falta em Portugal a existência de um partido que seja de esquerda, verde e europeia. O Rui Tavares é um grande representante da esquerda no Parlamento e com certeza vai crescer. Enquanto eu pessoalmente, e tanto a Aliança Democrática, não nos alinhamos muito bem
na maioria das medidas, acho que é importante para a democracia. É um partido que se assemelha muito ao Bloco, que está em grande crescimento, tem ideias políticas interessantes, porém a parte do armamento é a distinção entre Bloco e Livre, e na minha opinião é essa parte que me faz seguir pelo Bloco e não pelo Livre, pois considero que, assim como o Bloco defende, devemos não focar no armamento e na compra de armamento, mas sim em dar melhores condições a quem cá vive, dando melhores salários, um sistema nacional de saúde mais combativo. Por fim, eu decidi pedir um comentário final a cada uma das pessoas que eu entrevistei. Eu tenho-me esforçado para tentar falar com o máximo de jovens possíveis acerca do tema, mesmo os meus amigos, mesmo que seja de forma informal, tentar falar do tema, trazer o tema para a mesa. A definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa à espera de um resultado diferente. E a definição de insanidade política é votar sempre nos mesmos partidos à espera de uma mudança real. Acho que é importante olharmos para os restantes partidos, olharmos para a Iniciativa, para o Livre, para o PAN, porque são partidos que cada vez mais trazem coisas muito interessantes para o país e que conseguem estar ainda à frente de partidos muito maiores. Eu também não voto, mas acho que posso deixar por dizer que votar é um dever cívico e é extremamente importante, porque muitas pessoas não percebem, mas a política faz parte de tudo da nossa vida. Porque os nossos direitos nunca estão assegurados, e se não exercermos esse direito tão bonito que é podermos votar em quem nos vai governar, vamos acabar por poder perder. Algo que eu posso dizer é que eu espero que as pessoas tenham em conta os valores de Abril, porque sem eles esta entrevista, por exemplo, não poderia estar a acontecer, entre muitas outras coisas que não poderiam acontecer e que seriam demasiadas para eu poder sequer enunciar nesta entrevista. Então pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Foi um vídeo uma beca mais diferente do que normal, também não faço as coisas muito normais, já não postava tipo há 2 anos, eu tive esta ideia de vídeo há pá aí 2 semanas, quando houve aqui um debate na minha escola. Foi um debate que eu até me interessei, eu não sou um gajo que se interessa muito sobre política, mas acabei por me interessar, acabei por querer tipo, aprender mais do que os partidos faziam. Eu não vou votar, mas tenho muitos amigos meus que vão votar por acaso, e acho que este vídeo também ajuda não só a eles, mas pessoas que vão votar agora e estão indecisas ou não sabem exatamente o que é que cada partido faz. E acho que é uma coisa que eu não tinha visto, que eu não vejo muito, que é tipo estes vídeos assim, não a explicar o que é que cada um faz, mas a deixar os próprios partidos falarem sobre eles. Também acho que curti muito a ideia de pedir opiniões, que eu acho que torna menos imparcial, apesar de a pessoa estar a dar a sua opinião parcial quando comparada com as opiniões dos outros, tipo, dá para ver várias perspectivas. Eu acho que é bastante importante, principalmente tal que aqui na política. Não esperem mais vídeos daqui a uns anitos. Se vocês estiverem interessados em algum destes vídeos, em algum destes partidos, ou querem aprender mais, primeiramente as entrevistas vão estar todas na descrição, porque eu tive aqui de cortar, que haviam entrevistas que demoravam todas entre tipo 7 a 10 minutos, e se fosse só entrevista pura, era muito longo, muito maçante, eu tentei reduzir ao máximo. Há muita coisa que foi omitida deste vídeo, não porque eu sou um guerreiro da parcialidade, mas porque realmente era demais, eu não conseguia meter aqui tudo. Então, se estão interessados em algum partido em específico, ou em todos, vão ali na descrição. Eu não consegui incluir também aqui todos os partidos. No caso dos outros 2 que estão na Assembleia, que é o PCP e o PAN, eu mandei-lhes mensagem. Ao PCP mandei e-mail, eles não me responderam. Ao PAN mandei uma mensagem por WhatsApp, já que os gajos não têm e-mail. Responderam automaticamente, eu também não consegui arranjar mais ninguém que eu conhecesse que fosse. Queria também agradecer aos 2 Pedros, aos 2 Joões, ao Gonçalo e ao Afonso por fazerem parte desta entrevista. Estão também na descrição contas deles ou coisas que eles me pediram para divulgar. Vão lá agradecer, já os agradeci, mas agradecer por me ajudarem a fazer isto. Se mais uma vez estão interessados em aprender mais, têm as entrevistas na descrição, pesquisem. Isto aqui é algo muito resumido, é algo que eu não me dei ao trabalho de dar fact-check, porque não era isso que eu queria fazer. Eu não queria fazer algo que eu fosse tipo pesquisar para ver se era verdade. Eu só queria apresentar as opiniões de cada um sem discriminar. E é mais ou menos isso. Tchau!